eu queria falar aqui hoje, bater um papo aqui, sobre o tal do desmatamento. Saíram vários dados interessantes, que se você botar num cadinho, se você botar num caldeirão, se você começar a analisar, você vai olhar para o desmatamento de uma forma um pouco diferente, pelo menos a forma como eu observei. Quero compartilhar. O presidente falou que era um assunto cultural, fiquei incomodado com essa palavra, expressão não é cultural coisa nenhuma. Mas a gente pode olhar para o desmatamento tentando buscar quem taca fogo, quem derruba a árvore, quem corta. Mas a gente também pode olhar para ver de quem é a área desmatada, né? Porque a propriedade define um pouco o propósito. O desmatamento não é como pichação. Você não picha o muro da sua casa, você picha o muro da casa do vizinho. Você não vai pichar o seu muro, porque fica feio. Eu não estou falando de grafite, eu estou falando de pichação, de sujeira. Então o sujeito vai e emporcalha o vizinho o muro do outro, sobe num prédio e emporcalha a empena do outro. Você não vai fazer isso no desmatamento. Você vai desmatar a terra do outro? Para quê? Não tem sentido. Você desmata a sua propriedade. É para isso que serve o desmatamento. E as pessoas desmatam, a não ser que a gente imagine que haja um grupo terrorista pirex que está querendo destruir a Amazônia, que é uma piração. Ninguém perde tempo nem gasta dinheiro desmatando a terra dos outros. Então, se você analisar a propriedade de quem está desmatando, o perfil, você vai identificar um pouquinho quem é o desmatador, quem são essas pessoas. Bom, o Instituto de Pesquisa da Amazônia analisou os dados de desmatamento colhidos pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre agosto de 2018 e julho desse ano. Bom, da área desmatada, 9% é um tipo de propriedade que é chamada propriedade desconhecida. Desconhecida, não sei de quem é. É ridículo você imaginar que no século XXI tem 9% de propriedade, quase 10% das áreas desmatadas, que eu não sei a quem pertence, mas tudo bem. Então vamos tirar essas daí. Eu não sei de quem é, não vou dizer quem é o responsável. Vamos pegar os 91%, que eu sei quem são, e transformar esse 91% num novo 100%. Esse é o universo de terra que a gente sabe quem desmatou. Olha que loucura. O Estado, ele é o responsável por um conjunto de terras na Amazônia, né? Um dos conjuntos de terras são as terras chamadas sem destinação específica. São terras que pertencem à União ou aos estados, às unidades federativas, portanto pertencem ao Estado. Elas não são ainda unidades de conservação, não são unidades florestais, não são terras indígenas, nada. Elas não têm destinação, mas elas têm a propriedade. A propriedade é do Estado. É o Estado que tem que cuidar dessas terras. Eles têm que cuidar. Bom, sabe quanto de área desmatada na Amazônia, ou seja, dos 100% que a gente sabe quem é o dono da terra, e que ou pertence a essa propriedade que sem destinação específica, mas que é do Estado, ou é terra indígena, ou é área florestal, unidade de conservação, tudo que é do Estado, 45%. Ou seja, 45% de tudo que é desmatado na Amazônia é propriedade do Estado. Ou supervisão do Estado, no caso de terra indígena, supervisão do Estado, controle do Estado, comando do Estado. Ou seja, não é iniciativa privada. 45% é quase metade. Então, quase metade da terra desmatada na Amazônia é terra que pertence ou é propriedade ou é controle do Estado. Então, o desleixo do Estado é nessa terra que está pegando fogo, é nessa terra que está havendo desmatamento. Mas não é só lá. Vamos agora olhar para um segundo proprietário, que é na verdade um grupo de proprietários, que é o segundo maior. São os assentados. É o segundo maior grupo. Quem são os assentados? São aqueles caras pequeninos agricultores que mudaram da Amazônia para a Amazônia porque o Estado prometeu terra, financiamento, dinheiro, né? Tecnologia e proteção. Só deu terra. Não deu mais nada. Tem uns programas, mas não tem uma coisa eficaz. Esse segundo maior proprietário de terra, esse conjunto, desmatou os 30% do que foi desmatado. Então tem 45% lá das terras propriedade ou controle do Estado e agora 30%. Pessoas que confiaram no Estado, precisam de dinheiro do Estado, precisam de apoio do Estado, negociam com o Estado, falam com o Estado. Então 75% das terras tem alguma coisa a ver com o Estado, ou diretamente ou indiretamente. Não é o grande fazendeiro, o grande pecuarista. Não, é o pequeno. Em 50 anos, o governo
criou 2.400 assentamentos agrários lá na região. 500 mil pessoas foram para lá confiando no governo. A maioria seguiu e achou que resolveu um problema e continua, porque não tem título de propriedade, não consegue a regularização fundiária, tem problema de regularização fundiária até agora, culpa do Estado. Quem que deveria resolver isso? O Estado. E o Estado não resolveu. Então você tem o quê? Uma turma, nesse caso dos 30%, que é a turma que não tem caminhão para fechar a estrada, que é a turma que não pertence a nenhuma corporação para poder fazer um lobby em Brasília e conseguir um benefício, porque não tem emprego público, não tem nada. É uma turma abandonada, né? Não é nem o agronegócio capaz de eventualmente ter uma bancada. Não tem bancada dos assentados da Amazônia. E aí, como diz sempre o pesquisador Evaristo de Miranda, que é o comandante daquela Embrapa territorial, se essas pessoas vivessem na cidade, se você fosse ver quem eles seriam na cidade, eles seriam uma economia informal. Eles seriam dono de um salão de beleza meio escanteado, uma quituteira, um entregador de comida. A versão agro, é isso. São os pequenos assentados, né? E por que eles acabam demonizados? Porque eles usam fogo. Eles usam fogo por razões óbvias, para renovar pastagem, combater carrapato. E eles poderiam até usar outras tecnologias, mas para usar outras tecnologias tinham que gastar dinheiro, tinham que ter equipamento. Eles não têm. Cadê a grana para financiar? Cadê o Estado, de novo, para ajudá-los e apoiá-los? Então, olhando os números, o Estado controla quase 3/4, ou 3/4 arredondando, de todo o problema do desmatamento. Então ficam os agentes do governo falando, ou os políticos, ou enfim, as ONGs, falando de fazendeiro, falando de pecuarista, passando a impressão que o agronegócio está devastando a Amazônia. Mas olha só, quem é que está sob o comando disso? Quem deveria estar comandando? É o Estado. O ministro do Meio Ambiente sabe disso, o presidente da República sabe disso, deveriam olhar para esses dados. Então, somos nós, o Bolsonaro deveria dizer para o Ricardo Salles, ou o Ricardo Salles deveria dizer para o Bolsonaro, ou o general Augusto Helena, falar, gente, isso aqui é um problema nosso. A gente não está conseguindo comandar as áreas que a gente deveria controlar. Quando eu digo a gente, não é necessariamente o governo federal, mas é o governo federal, o governo estadual, enfim, são as áreas, são os poderes, são os agentes públicos do Estado que deveriam estar comandando isso. Se você pegar só as unidades de conservação federal que são de competência do Instituto Chico Mendes, a derrubada de árvore cresceu 84% de agosto de 2018 a julho de 2019, na comparação com os 12 meses anteriores. O resto da Amazônia foi em menos de 30%. Ué, mas como é que pode ter tido mais desmatamento nas áreas de conservação? A gente vai acreditar o quê? Que o agronegócio, os grandes empresários organizados estão invadindo as áreas de proteção ambiental? Não. Isso aqui é um problema do Estado, que não consegue controlar os pequenos invasores, ou até grandes criminosos, mas criminosos. Não é o agronegócio, é criminoso, né? Nem todo mundo que mexe com dinheiro é banqueiro, nem todo mundo que mexe com dinheiro é ladrão, nem todo mundo que mexe com dinheiro é comerciante, mas todo mundo mexe com dinheiro. Então, no agronegócio, todo mundo mexe com terra. Tem o cara que é certo, correto, bacana, e tem o vigarista. Você não pode chamar tudo de agronegócio, senão vira loucura. Todo mundo mexe com dinheiro é bandido. Não é assim que funciona. Nem todo mundo que mexe com terra está fazendo sacanagem. Ao contrário, a grande maioria não está. Você tem 1 milhão de agricultores na Amazônia. 1 milhão. Não é uma coisa trivial. Então, a questão que fica é o seguinte: é na casa do governo que o pessoal está cortando árvore. É na casa do governo que eles estão botando fogo. São nas propriedades do governo, são nas terras controladas pelo governo, são nas terras que o governo deveria controlar e não controla, são as terras que o governo deveria supervisionar e não supervisiona, deveria apoiar e não apoia, que é o caso dos assentamentos, nesse último caso que eu descrevi. Então, por um lado, a bagunça do poder público, ela está por trás dessa desordem e não a iniciativa privada. Isso eu acho que é uma coisa importante. Por outro lado, que bom que o presidente Jair Bolsonaro levantou, destampou essa panela do jeito Bolsonaro de destampar panelas,
sem abaixar o fogo, sem tirar a pressão, ele vai lá e abre a tampa, pá, e seja o que dê, né? Mas ele destampou. Então ele começou pelo lado errado, questionando os números. Não tem que questionar os números, mas ele questionou. E porque ele questionou os números, nunca se discutiu tanto os dados. Eles estão sendo discutidos de uma forma que jamais foram discutidas. E está todo mundo desafiando ou a verdade ou a mentira e fica lá escavilhando e começam a surgir dados mais consolidados. E todo mundo olha e fala, opa, começa a tirar novas conclusões. Quer resolver esse problema? Não é cultural, é desordem mesmo, é caos fundiário, é crime. Vai ter que entrar nisso com uma energia de reforma da Previdência, energia de reforma tributária. Não vai se resolver isso de outra maneira. Começa pelas terras que estão sob seu controle. Você já vai ter uma queda no desmatamento que é assombrosa. Não precisa ficar denunciando, e as ONGs também não precisam ficar denunciando, o agronegócio não. Olha para os pequenos proprietários de terra dos assentamentos e vai lá dar um apoio para mudar aquele quadro. Olha para as áreas de proteção, para as áreas de conservação, para as terras indígenas, para as terras sem destinação ainda. É lá que está o problema. É lá que está pelo menos 75% do problema. Se a gente resolver 75% do problema, a gente baixou a 1/4. Vão todos ganhar prêmio internacional, vai ter o Ricardo Salles recebendo coroas verdes, o presidente também. Todo mundo falando bem deles. Baixando 75% do problema. É importante, não é cultural, é crime. Agora, o crime que está acontecendo dentro de casa é um crime que o governo pode controlar, bastando cuidar das suas terras. Não fica olhando para fora, esquece o fazendeiro, esquece o pecuarista. Eles estão trabalhando tão mais dentro da lei, porque do contrário eles não seriam 25% do problema. E não estou falando dos grandes, não. Eles não seriam 25% do problema. Eles seriam 50%, 70%, 80%. Quem é 75% do problema é o Estado brasileiro.